E aí galera, como é que vai vocês? Então, meu nome é Igor, sou professor de Química aqui do Colégio Curso Gauss e nós estamos com um projeto de preparar as aulas virtuais para vocês. E nesse momento de isolamento, nós não podemos parar. Vamos começar aqui com uma breve revisão do que a gente chama de módulo 1. E dentro desse módulo 1 nós temos os chamados propriedades macroscópicas da matéria. E nessas propriedades macroscópicas da matéria está incluso ali os estados físicos da matéria, que é um conteúdo muito simples, certo? Mas a simplicidade dele pode provocar alguns erros. E erros nesses podem ser em confundir alguns conceitos, confundir alguns nomes. Tem uns nomezinhos específicos, mas vamos estar olhando cada um. É muito importante citar também que é o seguinte: nós vamos trabalhar aqui com os três estados físicos mais simples da matéria. Existem muitos estados físicos que vocês gostam muito lá do plasma e tudo mais, mas vamos nos ater apenas aos os três mais simples, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Perfeito? Vamos lá então? Beleza. Super importante sobre os estados físicos é entendermos como que as partículas estão aglomeradas. E desse ponto de vista, a gente precisa estar atento que é o seguinte: no estado sólido, por exemplo, as partículas estão extremamente unidas, ok? E essa união que vai dar as características do estado sólido. Como, por exemplo, vamos pensar o seguinte: no estado sólido, então, nós temos um pouco espaço entre as partículas, elas estão extremamente juntinhas. Essa união entre as partículas, pessoal, acaba por impedir que elas se movimentem. Como elas têm uma movimentação muito baixa, o que vai levar a acontecer? Baixa movimentação, pouca velocidade, a energia cinética dessas partículas vai ser baixa, naturalmente baixa em comparação aos outros estados físicos, tá bom? Vamos fazer uma comparação aqui entre todos eles. Além disso, uma característica extremamente importante do estado sólido é que ele possui uma forma definida. Materiais sólidos, sem que haja algum tipo de transformação sobre eles, mexer na temperatura, dar uma marretada e quebrar, ou qualquer coisa desse tipo, ele não vai alterar o seu formato, perfeito? Por quê? Por conta dessa atração, dessa união tão intensa entre as suas partículas. Quanto ao volume do estado sólido, ele também não vai ser alterado, porque se essa união é tão forte, mas tão forte, as partículas não conseguem se separar naturalmente. Entenda que nós não estamos falando, considerando algumas coisas como, por exemplo, mudanças de temperatura, mudanças na pressão, mas o volume do estado sólido ele permanece unidinho, ele permanece sempre definido. Se tratando do estado líquido, aí agora nós temos uma pequena diferença. As partículas elas já ficam levemente mais afastadas, certo? Isso vai dar para elas uma característica de movimentação um pouco maior. Elas ficam mais livres, então tendem a se movimentar mais. Como elas se movimentam mais, maior velocidade, o que deve acontecer com a energia cinética? Também ser maior. Mas toma cuidado, como nós estamos comparando os estados físicos, a energia cinética do estado líquido ela vai ser maior que a energia cinética do estado sólido, porém, se compararmos com a energia cinética do estado gasoso, já sabe o que vem, né? Vamos lá. Sobre a forma de um líquido, entenda que como as partículas estão levemente mais afastadas, elas podem se reorganizar e assumir alguns formatos diferentes. Se você colocar um líquido dentro de um recipiente circular, esférico no caso, ele vai assumir um formato esférico. Se você colocar ele dentro de um recipiente cilíndrico, ele vai assumir um formato cilíndrico. Então, o líquido por si só, ele não possui uma forma. O recipiente que ele está dentro vai dar a definir, né, a forma do líquido. Já falando a respeito do volume, é muito importante falar que é o seguinte: o volume do estado líquido ele é fixo, ele tem um volume definido. Então, por exemplo, se você pegar um refrigerante lá dentro, lá na latinha, 355 ml, e colocar dentro de um frasco de 1 litro, por exemplo, você continua tendo 355 ml de refrigerante. Se você pega 1 litro de álcool e coloca dentro de uma garrafa PET de 2 litros, você continua tendo 1 litro de álcool. O volume do estado líquido ele não é determinado pelo recipiente que está contendo aquele líquido. Isso é muito importante. Já se tratando do estado gasoso, o que acontece? Existe uma característica muito especial aqui dentro do estado gasoso, é que as partículas elas estarão sempre extremamente dispersas. Como assim extremamente dispersas? De uma maneira em que elas sempre vão ocupar
todo o espaço do recipiente. Então, se eu estou aqui nessa sala e eu abro um frasco de perfume aqui, o perfume acaba por se transformar em gás, né? Ou eu abro um frasco contendo um gás que não seja muito cheiroso, por exemplo. Com o passar do tempo, esse gás vai se espalhar por toda a sala e ele vai ocupar todo o espaço disponível na sala. Então, a maior característica do gás é que ele está sempre muito afastado, beleza? Esse grande afastamento das partículas vão permitir a elas o quê? Uma grande mobilidade. Essa grande mobilidade dos gases, uma movimentação muito intensa, o que acontece? Energia cinética elevada. Então, para chegar no estado gasoso, nós precisamos de alta energia cinética. O formato de um gás. Gente, o gás, como ele tem essas partículas extremamente afastadas, ele pode assumir qualquer formato possível, certo? Se você colocar o gás dentro de um balão esférico, ele vai assumir o formato esférico. Se você colocar ele dentro de um cilindro, ele vai assumir o espaço de um cilindro, beleza? E o volume do gás? Aí é um pouco diferente. O que acontece? O volume do gás, lembra a característica mais importante do gás? Ocupa sempre todo o espaço disponível. Se ele vai ocupar todo o seu espaço disponível, então o volume do gás vai ser exatamente o volume do recipiente. Uma informação que é muito importante lá quando a gente fala do estudo gasoso, certo? Do estudo dos gases. Então, o volume do gás sempre é o volume do recipiente que está contendo ele. Sendo assim, quem define o volume do gás é o volume do recipiente. O gás por si só passa a ter um volume que a gente considera como indefinido. Beleza? Então, essas são as características mais básicas a respeito dos estados físicos. E uma coisa muito importante agora é como transformar um estado físico em outro. O mesmo material, tá? Num estado físico sólido e passar ele para o estado líquido. Como é que vai funcionar isso? Beleza. Muito importante entender o seguinte, que a diferença entre esses estados físicos ela é no espaço entre as partículas e também a questão do calor, tá? Como assim o calor? O calor adquirido por esses materiais vai acabar elevando ou diminuindo a energia cinética caso o calor seja perdido, tá bom? Então vamos dar uma recordada rapidinho? Olha, ao transitar do estado sólido para o estado líquido, vemos que o estado líquido ele tem uma maior energia cinética. Sendo assim, passar do sólido para o líquido, eu tenho que acumular energia. Esse material ele tem que receber energia. Assim também vai acontecer ao transitar do estado líquido para o estado gasoso. Como o estado gasoso ele tem uma maior energia cinética, nós precisamos acumular energia cada vez mais para poder chegar ao estado gasoso. Dessa maneira, o que nós fazemos? Dizemos que ao transitar do estado sólido para o líquido e para o gasoso, nós precisamos de mais calor, inserir mais calor naquele material, o que caracteriza como processos endotérmicos. Lembra de endo relacionado à parte interna e o térmico vai estar relacionado aqui a calor, a temperatura, de certa forma. Maravilha? Se formos no sentido contrário, como é que vai ficar? Olha lá, do gasoso para o líquido tem que haver uma diminuição na energia, ela tem que ficar cada vez mais baixa. Do líquido para o sólido também tem que haver uma diminuição na energia. Então a energia cinética vai ficando cada vez menor e a gente vai transitar entre os estados físicos. Precisamos então que o material ele perca calor, ele jogue calor para fora. Isso a gente vai chamar de processo então exotérmico. Maravilha? Então, menos calor, exo para fora, e térmico vai estar lá relacionado ao calor e temperatura. Então, nós vamos diminuir a quantidade de calor, diminuir a temperatura. Maravilha? Muito importante também, pessoal, é entender qual é o nome das transformações envolvidas entre esses estados físicos. Vamos começar com o mais básico. A transição entre o estado sólido para o estado gasoso, ou seja, a gente fala do derretimento, né? Agora não vamos usar mais derretimento não, tá bom? Se torna uma fusão. Então, quando o gelo de água, por exemplo, está ali derretendo, na verdade ele está realizando fusão. A gente pode dizer também que ele estaria fundindo. Maravilha? Outro ponto. Quando o líquido está se tornando sólido, chamaremos de solidificação. Então, o processo em que o líquido acaba por se tornar sólido. Quando você coloca aquela garrafa de água lá na geladeira para poder ela congelar, perfeito? Então, esse congelamento da água, na verdade, é uma solidificação. Ok, quando o líquido se torna gasoso, vamos lá.
Aqui temos que tomar um cuidado, mas a palavra que iremos utilizar é vaporização. Mas presta muita atenção que a vaporização ela pode acontecer de 3 formas diferentes que nós vamos citar daqui a pouco. Mas é basicamente essa a ideia. Um líquido, ao se tornar gasoso, ele passa pelo processo que nós chamamos de vaporização. Perfeito? E o retorno? Muito cuidado agora é a pegadinha. Qual que é o esquema? O estado gasoso ele é formado por duas coisas diferentes. Nós podemos considerar como duas coisas diferentes, que é o vapor e o gás. Perfeito? O vapor e o gás, posteriormente eu vou explicar exatamente qual é a diferença, mas a ideia é a seguinte, pense que o vapor ele está mais próximo do estado líquido, então ele realiza uma transição fácil para o estado líquido. Essa transição mais fácil, que é rápida, é mais tranquila de ser realizada, nós vamos chamar de condensação. Então a transição do vapor para o estado líquido chamaremos de condensação. E a liquefação é o gás, exatamente. O estado gasoso ele é formado por vapor e por gás. Então, quando o gás ele passa para o estado líquido, aí nós vamos chamar de liquefação. Não é nada de liquidificação nem nada desse tipo, não. É liquefação, perfeito? Vamos lá. Agora falta uma muito especial, que é a transição direta entre o estado sólido e o estado gasoso. Algumas substâncias são capazes de realizar essa transição em condições naturais, de pressão e temperatura, por exemplo. Basta você adicionar um pouquinho ou retirar um pouquinho de calor. É chamada de sublimação. Resumindo, pode haver alguns outros nomes, mas o lance é o seguinte: quando se passa do estado sólido para o estado gasoso, nós vamos chamar de sublimação. Há um pouco tempo atrás, antigamente, o inverso, né? Sair do estado gasoso para chegar ao estado sólido era chamado de ressublimação, tá ok? Mas hoje em dia acontece muito de utilizarem o mesmo nome. Aí, Igor, e como que eu vou saber? Normalmente o pessoal vai estar identificando qual que é o estado físico de transição, se inicialmente era sólido, no final era gasoso, ou se inicialmente era gasoso e no final era sólido, perfeito? Vamos lá, falar sobre a vaporização aqui agora. Vaporização, pessoal, ela pode acontecer por 3 processos diferentes. E são processos muito comuns na nossa vida, muito comuns mesmo. O primeiro deles é a evaporação. Qual que é o lance da evaporação? Ele é um processo que ele acontece naturalmente, tá bom? Em temperaturas ambientes. Só que, muita atenção, a característica mais importante da evaporação é que ele é lento, certo? É um processo bem lento, é um processo bem gradual. Pensem, por exemplo, como a roupa secando no varal. Tudo bem? Após você lavar a roupa lá, coloca ela no varal lá para poder dar a secada. E isso vai acontecendo gradualmente, cada vez mais ela vai ficando seca, porque a água que está na roupa vai evaporando. Olha lá, uma informação extremamente importante sobre o processo de evaporação. É o seguinte, todos os líquidos evaporam, tá bom? Alguns mais rápido e outros mais lento, mas todos os líquidos evaporam, perfeito? Então, sobre as características da evaporação, o que nós podemos colocar? É um processo que ele é lento e gradual. Então, ele vai cada vez mais acontecendo, só que bem lentinho. Depende do líquido também, mas naturalmente é um processo lento em comparação aos outros que nós vamos falar. E a evaporação acontece em qualquer temperatura abaixo do que nós vamos chamar de ponto de ebulição, perfeito? O segundo processo é justamente a ebulição. O que é ebulição? É um processo que acontece rápido. Nós podemos relacionar, por exemplo, com o processo de fervura. Tá bom? Quando a água está ali fervendo, borbulhando bastante, entendeu? Ali está acontecendo uma ebulição. Nota que, além de ser um processo rápido, ele acontece em uma temperatura específica, que é a temperatura que nós chamaremos de ponto de ebulição. Então, justamente o que marca é o início desse processo rápido, essa energia necessária para poder chegar ao estado gasoso. O último vai ser o que nós chamaremos de calefação. Muito cuidado, a calefação ela não é nem lenta e nem rápida, ela é instantânea. É um processo em que o líquido ele se transforma em vapor, ele se transforma num estado gasoso extremamente rápido, muito rápido, gente. Tão rápido que a gente pode considerar como instantâneo, perfeito? Só que para acontecer isso, o que acontece? Precisamos ali de temperaturas extremamente altas, tem temperaturas muito acima da temperatura de ebulição. Por exemplo, olha aqui na nossa imagem, quando o ferro, certo, está passando ali sobre a roupa que ela está meio úmida, está um pouquinho molhada, então já sobe um vapor instantâneo. O que acontece?
Isso aqui é a calefação da água, perfeito? Ou então quando a frigideira está muito quente, aí você coloca ali debaixo da torneira, ali, liga a água, tá, na hora que a água cai, o vaporzão sobe na hora. O que é isso? Calefação, perfeito? Então, esses aqui são as três formas diferentes de vaporização. Evaporação, gradual, lenta, temperaturas baixas. Lembra que acontece em qualquer temperatura, desde que seja abaixo da temperatura de ebulição. A própria ebulição, processo rápido, moderado ali, mas acontece em uma única temperatura, que é a temperatura de ebulição. Calefação, instantâneo, super rápido, sobe um vapor absurdo instantaneamente. Cuidado com isso, tá? E precisamos de temperaturas extremamente elevadas, temperaturas muito acima da temperatura de ebulição, perfeito? Gente, encerrando por aqui essa revisão básica, vamos dar um plot aqui mais ou menos do que vem a seguir, que é o seguinte, vamos falar dos gráficos de mudança de estado físico, vamos falar também de diagrama de fases, muito complexozinho, mas temos muita informação importante. Densidade é uma propriedade específica da matéria que é muito comum de ser utilizada nos vestibulares, muito comum de aparecer nos vestibulares, não. Costumo dizer, não cai, ela despenca. É muito importante falar sobre densidade. E o comportamento anômalo da água. Isso confunde muita gente, é muito importante. Nós vamos dar uma revisãozinha a respeito disso. Certinho? Gente, esse é o final do primeiro resumozinho aqui para vocês. Espero que tenham gostado. É isso aí. Estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.